Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é constelação familiar sistêmica, que é uma abordagem fenomenológica de Bert Hellinger. Vamos lá? Anton Schubert Hellinger, conhecido como Bert Hellinger, criador da abordagem chamada Familienstern, constelação familiar, em 2004 recebeu o Prêmio Nobel Alternativo para Medicina Integrativa, que é o Prêmio Alfred Nobel, e foi indicado também para o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925 e sua família era católica e por isso, aos 10 anos, foi um seminarista na igreja. Porém, aos 17, ele se alistou no exército ao lado dos nazistas e, por isso, foi preso na Bélgica. Bert Hellinger estudou filosofia, teologia e pedagogia. Ele trabalhou durante 16 anos como missionário para uma ordem católica entre os Zulus na África do Sul. É importante esse momento porque esse encontro de Bert Hellinger com essa tribo Zulu é que vai estruturar todo o pensamento sistêmico de sua obra. Lá ele esteve intensamente envolvido com a influência da dinâmica de grupo que era desenvolvida por essa tribo. Depois Bert Hellinger se tornou psicanalista e completou várias formações em terapia primária, análise transacional, hipnoterapia ericksoniana e programação neurolinguística. Então, estamos conhecendo um pouco, né, da estrutura de conhecimento e cabedal de formação do Bert Hellinger, que permitiu ele desenvolver a teoria das constelações sistêmicas. Ao longo dos anos, ele finalmente desenvolveu o seu próprio método, constelação familiar, Familienstellen. Hoje é conhecida mundialmente e é utilizada em muitas áreas diferentes, em terapia, consultoria organizacional e empresarial, pedagogia, medicina, justiça, aconselhamento de vida e educação e assistência de vida no sentido mais amplo. É uma formação para a vida, né? Em nosso país, nós já temos profundos avanços dessa técnica sendo utilizada na área jurídica, né? Tem muitos juízes desenvolvendo esse trabalho no momento que vai fazer o trabalho de confraternização, né? De conciliação entre os casais que estão querendo se separar, né? E também utilizada para aqueles detentos que tendem a repetir, né, os seus crimes. A constelação familiar tem trazido solução para muitos problemas. O trabalho de Bert Hellinger. Em seus estudos, o Bert Hellinger conseguiu demonstrar que nós somos partes de uma consciência coletiva, como na imagem que eu tentei transmitir aqui para vocês, né? Que abrange todos os membros de uma família. Percebemos como amamos nossos pais, servimos as nossas famílias, muitas vezes tentando inconscientemente compensar a culpa e sofrimentos de nossos pais ou de parentes de gerações anteriores. Então, esse é o cerne da obra de Bert Hellinger. Estamos até mesmo dispostos a tomar o lugar de membros da família que morreram tragicamente ou quando ainda eram crianças, compensar perdas sérias ou dívidas pertencentes a nossos pais e parentes. Dessa forma, as pessoas não vivem a própria vida, mas se sentem como se fossem estranhas a si mesmas. Em casos extremos, podem até mesmo sentir uma pressão para morrer precocemente. Então a gente percebe com esse trabalho que muitos dos sintomas que as pessoas trazem, elas pensam que são delas, mas fazem parte do sistema familiar, né? Então a constelação vai permitir identificar esses sintomas e a que ancestral que está ligado, de maneira a liberar esse paciente, né? É incrível, mesmo que você não tenha conhecido seus avós ou seus ancestrais,
nós, por amor cego, seguimos esses ancestrais. É isso que o Bert Hellinger nos traz com as constelações familiares. Com as constelações familiares, Bert Hellinger descobriu ainda 3 leis de amor que regem os relacionamentos humanos. São eles: vínculo, que é a necessidade de pertencimento, todos nós temos; equilíbrio, que é o equilíbrio entre dar, entre tomar e receber; e ordem, que é hierarquia. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas leis. A primeira, que é a lei do pertencimento, se estabelece pela necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Todos que fazem parte da família têm o direito de pertencer. Isso inclui os que morreram precocemente, os natimortos, deficientes, os maus, os filhos abortados e outras pessoas para quem a família não quer olhar. Então, a gente percebe por aí que desde os tempos primordiais, né, pelo preconceito e pelos ditames sociais de cada época, é natural que nas famílias existam pessoas que foram excluídas, né, e esquecidas. Então, essa é a primeira lei. É isso que vai trazer transtornos aos seus descendentes. E nós, durante a constelação familiar, temos que reintegrar esses participantes da família, né, que porventura sofreram alguma exclusão. É muito comum que pessoas sejam esquecidas porque lembrar delas traz sofrimento. Eu, quando comecei a trabalhar com constelação familiar na minha família, comecei a montar, né, a árvore genealógica, eu sempre recebi essa crítica. Por que você quer olhar para trás, né? Traz muita dor, a gente não quer lembrar. Mas é necessário, né? É necessário lembrar para que as futuras gerações não repitam os mesmos erros. Mas enquanto não são lembradas e reconhecidas, essas pessoas que foram excluídas, o sistema não pode ter paz. E quando alguém é esquecido ou excluído, está sendo negado a um membro a pertinência no sistema. Isso irá gerar uma necessidade irresistível do próprio sistema de restabelecer a integridade perdida e compensar a injustiça cometida. Como é que é isso, né? Os próximos ancestrais que vierem vão, como uma maldição familiar, reviver inconscientemente esse destino trágico desse familiar que foi excluído. Por isso que não é benéfico em nenhum momento excluir ninguém do sistema familiar. E por isso que isso se transformou na primeira lei do amor, a lei do pertencimento. Ok? A segunda lei traz a necessidade de manter equilíbrio entre dar e receber nas relações. Funciona da seguinte maneira: um dá, o outro recebe, e de preferência toma porque é mais ativo do que receber. Então, quem recebe fica grato e, de certa forma, em dívida. Portanto, dá de volta e, idealmente, dá um pouco mais e assim recebe dessa vez. Fica com a dívida e irá retribuir. Isso gera um vínculo crescente no qual o amor pode crescer. Então, em qualquer relação, né, vocês podem imaginar, todas as vezes que a gente recebe algo, inconscientemente nós nos sentimos devedores. E quem dá se sente credor. Então precisa ter um equilíbrio entre dar e receber. É claro que nem sempre é possível retribuir totalmente o que foi dado, mas algo é possível de se dar, né? Um faz um gesto de carinho, o outro retribui. E assim é construído a rede de amor nas famílias. Quando essa segunda lei não é respeitada, nós vamos ter também problemas nos descendentes. Ok, gente? E a terceira lei, né, é estabelecida pela ordem de chegada no sistema. Trata-se, portanto, de uma hierarquia cronológica, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Os avós vieram primeiro, eles são maiores. Os pais vieram em seguida, são maiores em relação a nós e nós somos pequenos. E nós somos os filhos. Então é necessário que a ordem, né, cronológica da hierarquia seja respeitada. Em muitas famílias a gente vê os filhos querendo mandar nos pais. Aí a gente vai ter o quê? Um desequilíbrio no sistema que vai gerar problemas. Então isso significa, portanto, que os pais vêm antes dos filhos, assim como o amor entre pais
vem antes da relação pai-filho ou mãe-filho. Primeiro filho vem antes do segundo e assim por diante. Então, o primogênito tem precedência sobre o segundo e o segundo sobre o terceiro e assim sucessivamente. Então, com isso, nós falamos das 3 leis de amor de Bert Hellinger: pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e a hierarquia. Aquele que chega antes tem precedência sobre aquele que chega depois. Constelação familiar. É importante que se saiba que, por se tratar de leis naturais, elas são universais em qualquer família, em qualquer língua, em qualquer país. Estão presentes em qualquer dimensão das relações humanas, pessoal, familiar, afetiva ou profissional, por exemplo. Alguém pode perguntar, mas como hierarquia na vida afetiva? Então você deve ter tido outros relacionamentos antes de chegar no atual. Então, para que o relacionamento atual prospere, é necessário que se respeite os que vieram antes, ok? Não pode se excluir os desafetos, né, que porventura possam ter acontecido, porque houve uma ligação afetiva. Quando as leis são violadas em um sistema familiar, podem surgir compensações que atuam nos membros desse sistema, ou seja, os descendentes, podendo atingir várias gerações que podem se apresentar em forma de depressões, doenças, dificuldades nos relacionamentos e também na vida financeira. Então o sistema vai repetindo aquela situação até que alguém no sistema se desperte e corrija o curso familiar, né? Peraí, isso aqui não me pertence. Isso aqui é um acerto que tem que ser feito com o ancestral. E a partir da constelação familiar é feita esse acerto, distensionando o sistema e trazendo paz para todos, né? Inclusive, reduzindo os sintomas de depressão, doença, né? A doença pode ser até câncer, gente, né? É necessário se olhar a origem desses sintomas para que o equilíbrio seja estabelecido. A teoria das constelações familiares não é um ofício ou um método, é um caminho para outro nível de consciência. Através das constelações sistêmicas, as pessoas e organizações podem descobrir em que lugar o seu amor está oculto e bloqueado e construir uma nova postura diante daquilo que se mostra, fazendo com que essas leis sejam novamente restauradas e respeitadas e o amor volte a fluir, tornando suas vidas mais harmônicas e leves. Então, uma árvore, para que os galhos se curem, é necessário que o trabalho aconteça na raiz, né? Então, nesse processo, há um despertar sobre a origem das dificuldades com uma visão mais ampla e sistêmica da realidade, podendo então romper com esses antigos padrões. Se a gente for observar, nós estamos sempre repetindo padrões. Em outro vídeo eu falei sobre a função das ovelhas negras. Então a função daqueles que são ovelhas negras na família é romper com esses padrões, né? E acertar com as dívidas que foram deixadas por seus ancestrais. Até a ovelha negra é escolhida pelo sistema familiar para atuar no sistema. Geralmente são escolhidas as pessoas mais fortes. Convido vocês a procurar no canal Teacher Drone esse vídeo para entenderem um pouquinho mais. Então, quando você está doente, não há corpo para curar. Há sim uma memória para perdoar, uma história para agradecer e uma mente para limpar. Essas são as falas de Bert Hellinger, um grande sábio. Morte de Bert Hellinger. Em 19 de setembro de 2019, nosso ilustríssimo terapeuta nos deixa. E assim nos despedimos de Bert Hellinger. Ele faleceu provavelmente de causas naturais aos 93 anos de idade. Hellinger deixou para nós mais de 80 livros e uma técnica terapêutica incrível que em muitos aspectos parece mágica. Suas contribuições para a humanidade são inegáveis e este é o motivo de nossos estudos com a biografia do autor. Então, alguns livros, né, incríveis escritos por Bert Hellinger. A literatura é uma fonte de conhecimento inesgotável e importantíssima para o ser humano. Bert Hellinger foi um grande escritor, com mais de 80 títulos.
Confira agora uma lista dos melhores por ele publicado. Dos 80, a gente destacou os principais. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. A simetria oculta do amor. Conflito e paz, uma resposta. A paz começa na alma. Amor à segunda vista. Desatando os laços do destino. O essencial é simples. Ordens da ajuda, ordens do amor, um lugar para os excluídos. Então, gente, eu queria concluir com esse trabalho. Nós falamos um pouquinho de como funciona a terapia breve, né, de constelação sistêmica desenvolvida por Bert Hellinger, que, como vocês viram, nasceu lá dos estudos de dinâmica de grupo com as tribos Zulus, né, quando Bert Hellinger ainda trabalhava para a Igreja Católica, né? E a partir dessa visão antropológica e antroposófica, ele criou então essa filosofia, né, da constelação familiar, desenvolvendo 3 leis, como nós falamos, né, que se aplica a qualquer família, em qualquer região, porque elas são universais. É a primeira lei de pertencimento, a segunda lei é de hierarquia e a terceira lei, a lei de equilíbrio entre dar e receber, né? Eu vou gravar um próximo vídeo para que a gente possa ter uma vivência e vocês sentirem a força que tem a meditação sistêmica, né? A constelação sistêmica, familiar sistêmica, faz parte do pensamento sistêmico, que se contrapõe ao pensamento mecanicista, né? Dentro dessa visão, todos nós estamos ligados. E o sistema em que nós vivemos é um sistema informacional, né? Tudo se estabelece através da palavra. Não é por acaso que no Velho Testamento se diz, né? Deus criou o universo através do Verbo e o Verbo se fez luz. Espero que vocês tenham gostado desta aula rápida, singela, mas que para esclarecer como funciona a abordagem fenomenológica de Bert Hellinger e explicando o que é constelação familiar sistêmica. Então, a partir dessa visão de que todos estão conectados com todos, nós podemos estabelecer uma linha informacional de restabelecer a ordem de amor no sistema familiar, trazendo a paz para todos. Gratidão pela oportunidade e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.